No dia 8 de janeiro de 2023, o mundo ficou chocado com as imagens de milhares de militantes de direita vestidos de verde e amarelo destruindo as sedes dos três poderes em Brasília, numa imitação da tentativa de golpe dos apoiadores de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso foi apenas uma semana após a posse de Lula como presidente, que havia acontecido num clima bastante tenso, já que o militante bolsonarista havia sido preso no Natal por tentar explodir um caminhão de gasolina no aeroporto de Brasília. Se esse atentado terrorista de direita tivesse dado certo, milhares de famílias teriam sido assassinadas no dia que comemoravam o nascimento de Cristo. Os manifestantes bolsonaristas já haviam jogado um ônibus de um viaduto e haviam tacado fogo na sede da Polícia Federal em Brasília no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro de 2022. Na verdade, desde a vitória do petista, havia dezenas de milhares de militantes de direita em frente aos quartéis de todo o Brasil, pedindo um golpe militar que anulasse o resultado das eleições, prendesse Lula, prendesse os ministros do STF e tornasse Bolsonaro o ditador do Brasil. O novo governo teve que assumir com essa situação de gravidade inédita na história do país, com o Brasil dividido, fora os problemas econômicos e estruturais históricos. Seria um governo muito difícil, mas agora, menos de 4 meses após a posse, essas mesmas pessoas que tentaram dar um golpe estão dizendo que foi tudo armado pelo próprio Lula, porque vazou essa semana um vídeo do militar Gonçalves Dias, ministro do GSI que Lula colocou no lugar de Augusto Heleno, andando dentro do Palácio durante a tentativa de golpe do dia 8. Essa seria a prova que teria sido tudo armado pelo PT. E eles agora vão instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre o atentado terrorista. O governo não queria, agora mudou de ideia diante das circunstâncias e fica a dúvida. O que querem o governo e a oposição diante da situação? O que vai acontecer de fato? Se você está confuso com toda essa loucura, você está aqui no lugar certo, fica comigo que eu te conto o que vai acontecer, o que está em jogo, o que está por trás disso tudo. Mas antes eu peço que você deixe o like, comente, se inscreva aqui no canal. Não custa nada para você, mas me ajuda muito a dar continuidade nesse trabalho. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. A primeira pergunta: por que a direita quer uma CPI para investigar a tentativa de golpe que eles mesmos fizeram e anunciaram que iriam fazer durante os 4 anos de governo Bolsonaro? Foi tudo uma farsa, como eles dizem? Aquelas milhares de pessoas que destruíram Brasília e ficaram acampadas em frente a quartéis do Exército, todo o país, eram infiltradas de esquerda? É óbvio que isso é uma mentira. Eu conheço um monte de bolsonaristas que foi nessa manifestação, que fechou a estrada, que foi na frente dos quartéis. Muitos foram presos, pessoas conhecidas. Na verdade, mais de 1.800 pessoas foram presas no país e dessas 1.800, 100 estão sendo indiciadas pelo STF. Já são 3 votos a favor e o fim do julgamento vai acontecer agora no dia 24 de abril. Isso ajuda a entender o que eles queriam, né? Você imagina se o Fernandinho Beiramar tivesse sido eleito deputado e estivesse sendo condenado pela justiça. Vocês acham que ele ia querer instalar uma CPI para investigar o tráfico de drogas? Com certeza seria uma forma dele tentar interferir nas investigações, tentar tumultuar, fazer um circo, jogar cortina de fumaça, ter um palanque para mentir, tudo isso para tentar se salvar. É exatamente isso que os bolsonaristas estão fazendo. Muitos desses deputados e senadores bolsonaristas estão envolvidos nos atentados terroristas, estão sendo investigados, estão com muito medo de terem seus mandatos cassados e acabarem presos pelo ministro Alexandre de Moraes. O governo, logicamente, não queria esse circo, até porque está preocupado em governar, gerar empregos e melhorar a vida das pessoas. Agora vai ter que gastar um bom tempo com essa nova tentativa de golpe, até porque os bolsonaristas não querem só se salvar com essa CPMI, eles estão querendo um impeachment de Lula. É isso mesmo, Lula não tem nem 4 meses de governo e a direita já está tentando derrubá-lo com um golpe, acusando o Lula de ter forjado o próprio golpe que eles tentaram dar no dia 8 de janeiro. A direita brasileira é assim, sempre foi assim, tanto a direita golpista militar, representado pelo bolsonarismo, como a tradição de golpismo civil, que tinha o Carlos Lacerda lá atrás e hoje tem o MBL, estão juntos de novo, como estiveram em 2018, estão juntos agora nessa nova tentativa de golpe. É o segundo round
do golpe de direita, e o Lula não tem nem 4 meses de governo. Eles estão mentindo, distorcendo. Você tem o Instituto Mises, que é uma organização ultraliberal, antidemocrática, radical, criada pelo Hélio Beltrão, neto de um ministro da ditadura, irmão da Maria Beltrão, da Globo News, que disse que o Gonçalves Dias deixou os terroristas entrarem no palácio. Isso é uma mentira. O Gonçalves Dias chegou às 16 horas, no final da manifestação, dá para ver nas imagens que ele está perdido. O que ele tenta fazer é falar para as pessoas saírem daquele andar, se encaminharem para os andares de baixo, onde elas seriam presas. O general Gonçalves Dias, ele foi incompetente nesse episódio ou ele traiu Lula? Se ele traiu Lula, ele é culpado, está envolvido nessa conspiração. Ele acabou de prestar depoimento para a polícia e se defendeu, disse que ele foi ali apenas para tentar ajudar diante da situação. Eu, particularmente, acredito na versão do Gonçalves Dias. Não existe nada nas imagens que o incriminem, e ele tem um histórico de relacionamento próximo, de lealdade com o presidente Lula. Então, do ponto de vista de estar envolvido nesse atentado golpista, eu tenho convicção que o Gonçalves Dias vai ser inocentado. Agora, se ele foi incompetente na sua gestão, isso é uma outra questão, né? É complicado porque existe uma tradição de que o GSI seja comandado e tenha funcionários militares. A gente sabe que é com o problema da competência dos militares no Brasil, uma questão estrutural. Outra questão que se levanta é se o general Gonçalves Dias errou ao manter a equipe do general Heleno no GSI. A gente sabe que o general Heleno era a figura mais golpista e fascista do governo Bolsonaro, muito pior que o próprio Bolsonaro. Eu não estou falando isso aqui da minha cabeça, todas as declarações deles sempre foram nesse sentido. Ele fez parte da turma do Silvio Frota, que tentou um golpe dentro da ditadura militar no governo Geisel e acabou sendo derrotada pelo Geisel. É a linha mais radical e fascista do Exército. Ele tinha aparelhado o GSI e o governo Lula optou por manter a equipe do general Heleno, trocou apenas o comando, e as imagens mostram muito claro que o GSI, toda a estrutura do GSI estava envolvida na tentativa de golpe. Foi um erro do Lula, do Gonçalves Dias, em manter essa equipe, né? É provável que sim, mas é importante lembrar também que a situação na época não era nada fácil, né? O país estava dividido, a direita estava nos quartéis, os militares estavam ameaçando impedir a posse do Lula, e Lula entrou tentando contemporizar. Ele não entrou tentando passar o cerol nos militares. Se ele tentasse fazer isso, ele ia ser acusado de vingança, de revanchismo, de que não estava tentando pacificar o país. Ele tentou pacificar, colocou Gonçalves Dias, José Múcio, que é um cara de conservador também ligado à direita, tentou fazer uma transição, evitando conflitos, mas acabou sendo vítima dessa tentativa de golpe. E aí, o que fazer agora com o GSI? Né? A gente viu que a estrutura da instituição está totalmente comprometida. Eles participaram ativamente, as imagens provam que eles participaram ativamente dessa tentativa de golpe. Esse vazamento para a CNN, né, que teve uma edição muito manipulada, eles pegaram um vasto material e editaram de uma maneira muito seletiva para tentar dar uma visão em defesa dos terroristas que tentaram o golpe, né? Manipularam muito a participação do Gonçalves Dias. Não tem nada nas imagens que comprometam ele, e aí fica o que fazer, né, com o GSI. O GSI tem que acabar diante de todo esse aparelhamento. Muita gente fala que o GSI é um cabide de emprego para os militares. Agora, diante da situação dada, não tem o que fazer, a CPI tem que ser instalada, e é importante também que, se o Congresso foi vítima de um atentado golpista, que o próprio Congresso investigue o que aconteceu. O governo evitou instalar a CPI porque o governo tem que governar, tem que melhorar a vida das pessoas. A CPI vai paralisar o país, vai impedir o governo de avançar na melhoria de vida das pessoas, mas agora a situação está dada, né? O governo não tem nada a temer, não há nada de comprometedor nos vídeos do Gonçalves Dias. A atuação do ministro Flávio Dino, como no Ministério da Justiça, foi totalmente correta. Flávio Dino fez tudo o que era possível para impedir a destruição da sede dos três poderes. Não faltam provas de que o Flávio Dino passou todo aquele dia fatídico tentando entrar em contato com o governo federal, com o Anderson Torres, que era o chefe da polícia do governo federal, tinha sido ministro Bolsonaro, e ele estava por trás
daquele plano, daquela tentativa de golpe. Ele tinha viajado para os Estados Unidos, naquele momento estava com o Bolsonaro em Orlando e tinha deixado a ordem para a polícia permitir que aquele atentado, aquela tentativa de golpe acontecesse no Brasil. O Anderson Torres está preso, né? Está bastante enrolado na justiça, ele acabou de trocar de advogado, há uma expectativa muito grande de que ele fale, de que ele denuncie. Foi encontrada uma minuta golpista na casa dele, então tem muitas provas, ele acabou agora de entregar a senha do seu próprio celular, então uma expectativa muito grande que nos próximos dias mais informações comprometedoras envolvendo o Bolsonaro, envolvendo toda a cúpula do seu governo nessa tentativa de golpe. Então, na verdade, essa cortina de fumaça, esse circo que os bolsonaristas estão fazendo é uma prova de desespero. Eles sabem que a batata deles está assando, que muitos desses golpistas vão apodrecer na cadeia, né? A atuação do Anderson Torres é lamentável. Quem tinha que proteger o Brasília era a Polícia Militar do Distrito Federal e tinha protegido ao longo de toda a Nova República em diversas manifestações muito maiores que essa, mas dessa vez eles permitiram que isso acontecesse. E a gente levanta aquela questão também: será que o Distrito Federal deve ser uma unidade de federação como os outros estados, né, com polícia própria, ou será que tem que ter um status diferente? Quem tem que comandar a polícia do Distrito Federal é o próprio governo federal, como acontece nos Estados Unidos? E eu, diante de tudo que aconteceu, me inclino para essa segunda possibilidade. A CPI vai ser boa para os golpistas? Eu acho que não. Eu acho que é mais uma tentativa desesperada. Tá? Vocês imaginem um depoimento de um Bolsonaro da vida, né, durante 20, 30, 40 horas, sendo pressionado, sendo confrontado diante de todas as evidências abundantes do envolvimento dele nessa tentativa golpista. É bem provável que o Bolsonaro acabe se incriminando. Ele é um cara, todo mundo sabe que é despreparado, desequilibrado, ele também é bastante vagabundo, ele tem dificuldade assim, de gastar tempo para se preparar para um episódio como esse. E aí, será que vai acontecer o que com o Bolsonaro? O Bolsonaro já está com a corda no pescoço, tem processo tudo quanto é lado, vai ficar inelegível, a chance dele ser preso é muito grande. Então, será que esse vai ser o último grande circo, né, do Bozo antes de ser preso? É uma questão que está sendo colocada. A CPMI vai parar o Brasil, tá? Infelizmente vai ser ruim para o governo, tem que gastar energia com isso. O povo brasileiro tem pressa de emprego, tem pressa de comida. O governo estava tentando lidar com essa situação, agora vai ter que lidar com essa CPI, mas é bom também para a gente passar limpo esse episódio lamentável da história do país. É uma oportunidade também da gente ir na raiz do problema, fazendo um combate sério às ideologias radicais, extremistas da direita, às fake news, as grandes redes de fake news que tem nas redes sociais, implementando leis, né, instalando uma regulação das mídias. Lembrando que quando a gente fala em regular a mídia, não tem nada a ver com censura, tem a ver com colocar ordem. A internet não pode ser uma terra sem lei. Essa série de ataques que a gente tem sofrido no Brasil às escolas é um resultado, não como o Lula falou, não tem nada a ver com videogame, Lula falou besteira nisso, mas tem muito a ver com grupos do submundo da internet, grupos de extrema direita que articulam esse tipo de atentado, espalham ideias radicais, ideias que adoecem a nossa população, a nossa juventude, principalmente aquelas pessoas que têm já problemas de sociabilidade, enfim, são mais suscetíveis a essas ideologias extremistas que causam um estrago muito grande e matam pessoas. No Brasil tem matado crianças. Então, se você está preocupado com tudo isso que está acontecendo, se você estava confuso diante dessa situação no Brasil, ou tem muitos amigos por aí que estão falando besteira, estão se deixando levar pelas mentiras do bolsonarismo, eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Esse tipo de informação aqui que eu estou tentando fazer justamente para combater as mentiras, para tentar esclarecer, levar informação a quem está sendo bombardeado por mentiras o tempo todo. Então, peço que você curta, comente e se inscreva aqui no canal. Seu apoio é muito importante. Valeu e até a próxima.